Olá! Então, conforme prometido, hoje eu vim trazer para vocês atualizações na vacina da Covid. Gente, a SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, trouxe para gente alguns questionamentos e alguns esclarecimentos sobre a vacina da Covid, tá? Hoje, circulando no Brasil, nós temos duas vacinas, a Coronavac, que é o vírus inativado, e a vacina da Oxford, que é feita através de partes proteicas do coronavírus. Tem a Pfizer também já liberada no Brasil, mas circulando com maior frequência estão essas duas, que é a Oxford e a Coronavac. Há superioridade entre elas? Não há superioridade entre elas, tá? Existe uma incerteza muito grande e algumas pessoas observando que às vezes a gente tem um maior efeito colateral com a Oxford. Na verdade, gente, isso aí não tem como a gente ter muita certeza, até porque tem feito-se mais Coronavac do que Oxford, tá? Então os números eles não ficam muito fidedignos e o grau de segurança das duas é o mesmo. Então não há uma superioridade entre uma ou entre outra, tá? Haverá algumas diferenças para alguns públicos, mas com relação à vacinação, as duas são seguras. Outro detalhe, o ideal é quando você começa o esquema vacinal com uma, se complete a segunda dose com a mesma, tá? Não é recomendado que você tome, por exemplo, Coronavac, a Sinovac na primeira dose e venha para a Oxford na segunda dose, ok? Então, se possível, a gente vai manter as duas mesmas vacinas nos dois esquemas vacinais. Geralmente, essas vacinas, elas geram imunidade após 2 meses de aplicação da primeira dose, ou seja, quando a gente já conclui a segunda dose da vacina. Então, alguns pacientes que a gente pode observar, às vezes já é vacinado com uma dose e acaba pegando corona ali no intervalo entre a primeira e a segunda, porque a imunidade ainda não está bem estabelecida, tá? A gente não sabe exatamente como funcionará no futuro, se a gente vai ter doses de reforço, se vai vacinar anualmente, como vacina a gripe, ou a cada 5 anos. Essas coisas serão avaliadas futuramente para a gente saber exatamente como vai ficar o esquema vacinal do coronavírus. Lembrando que quem teve Covid deve sim vacinar, tá? Porém, deve-se aguardar 28 dias do início dos sintomas para que faça a aplicação da vacina, ok? Um outro detalhe é que a vacina da Covid, ela deve ter 14 dias de diferença para qualquer outra vacina. Então, por exemplo, vamos começar a campanha da gripe. Tomou a vacina da gripe? Tem que esperar 14 dias para tomar a da Covid. Tomou a Covid? Tem que esperar 14 dias para tomar a vacina da gripe, ok? Um outro ponto muito importante, ainda não sabemos o verdadeiro impacto das vacinas que temos disponíveis hoje com as novas variantes do vírus. Lembrando que nós temos as variantes de Manaus, a de Londres, da África do Sul. A gente não sabe ainda como será o comportamento das vacinas hoje licenciadas diante dessas novas variantes dos vírus, tá? O que se observou é que, por exemplo, a Oxford, ela teve uma resposta melhor na variante da África do Sul, que é uma variante muito parecida com a variante encontrada em Manaus. Então, houve essa superioridade da Oxford, mas ainda são todos estudos muito iniciais, a gente não tem ainda uma certeza como ficará o comportamento diante das novas variantes. Uma preocupação muito grande é justamente o aumento dos casos, das novas variantes nos jovens. Gente, isso aí, a gente não pode falar que é só por causa do vírus, tá? O que a gente tem presenciado no nosso dia a dia é que os jovens, eles estão mais descuidados, tá? O pessoal tá se aglomerando em bares, em restaurantes, em festas, os jovens têm usado menos as máscaras. Então, o que talvez tenha acontecido não é uma questão de mudança no padrão do vírus, mas sim no comportamento da população, que acabou dando uma relaxada, deixando de fazer as medidas, os cuidados necessários
e os jovens sempre foram os grandes propagadores do vírus. Então, o cuidado que a gente tem que ter antes de culpar o vírus por essa incidência aumentada nessa faixa etária é observar também o comportamento dessa população, tá? A grande curiosidade vem na parte da gestação, tá? É uma vacina, gente, no caso da Sinovac, da Coronavac, que é a chinesa, ela é uma vacina inativada, assim como é a vacina da gripe também inativada. Então, nas gestantes, primeiramente, o que a gente tem orientado é que a gestante discuta com o seu obstetra a questão da sua vacinação, tá? A gente acredita que essas vacinas vão entrar no mesmo circuito vacinal que entrou a influenza. No início não era liberada para gestantes, depois acabou sendo liberada. Hoje, qual é a posição? É que a gestante discuta com o seu obstetra e avalie os seus fatores de risco, a sua situação. Porque, de acordo com o que for avaliado entre o médico e a paciente, algumas mulheres, mesmo gestantes, elas vão poder vacinar, tá? O que acontece é que tem que sempre deixar claro, não há, tá, um estudo em gestantes. O que foi feito foram avaliações em animais e nos animais foi visto que não há mudança, problema, repercussão para o feto, mas não há ainda estudos em humanos. Então, é uma avaliação de risco que a gestante vai fazer com o seu obstetra. Com relação às mamães que estão amamentando, que até outro dia a gente falou não vacina, porque a ordem da bula da vacina é não fazer. Qual é o posicionamento hoje dentro da Sociedade Brasileira de Imunologia, de Imunizações e dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria? Podem vacinar as lactantes. As mamães que estão amamentando, a partir de agora, a gente vai começar a liberar, mas desde que seja a vacina inativada, tá? Ou seja, a Sinovac ou Coronavac, que é a vacina chinesa. Então, esse tipo de vacina está liberada para quem hoje está em aleitamento materno. E não é necessário, vai vacinar e vai suspender o leite por uma semana. Não, você pode vacinar e continuar amamentando normalmente, tá? Não houve mudança para o público pediátrico, tá bom? Vamos começar a ter estudos, estão começando a selecionar um público acima de 6 anos nos Estados Unidos para avaliação. A Pfizer está olhando, mas ainda nós não temos autorização para esse público. Tem mais vacina aparecendo no mercado, algumas já foram liberadas, mas ainda estão aguardando a liberação da Anvisa no Brasil. No Brasil ainda nós não temos liberação de outras vacinas que estão circulando em alguns países no mundo, tá? Lembrando sempre que mesmo que você esteja vacinado, você não deve deixar de usar máscara, tá? Você vacinado, você pode transmitir o vírus, não por causa da vacina, mas a circulação do vírus ela vai permanecer. Então, os cuidados de máscara, lavagem das mãos, utilização de álcool, tudo isso deve permanecer, tá? Está para sair a aprovação de uma vacina que não tem o foco na prevenção da doença, e sim na redução da transmissão da doença, tá? Vai sair, mas ainda não saiu essa vacina. Então, gente, enquanto há vírus circulante, vamos continuar tomando todos os cuidados necessários. Seja responsável e exemplo, porque você vai estar cuidando da sua saúde e daqueles que estão ao seu redor, ok? Então, toda atualização que tiver, a gente vai estar aqui postando para vocês. Por isso que se você quiser ficar bem informado, não deixe de se inscrever no canal. Vai lá, dê o seu like, ative as notificações, curta no Instagram, curta no Facebook e divulgue a informação para todo mundo. Vamos ficar bem informado e consciente do que está acontecendo no cenário mundial. Eu espero vocês para o próximo vídeo. Tchau, tchau!